Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não deixe de inscrever-se, no nosso canal e já curtir este vídeo. Se você está chegando aqui, está atrás de Chesterton, está atrás de informações sobre cultura, está atrás de informação sobre uma série de coisas que nós com certeza entregaremos aqui. Você já pode curtir esse vídeo, certo? Ou depois descurte também, se não gostou tanto assim no final. Tá? Mas vamos lá. A minha ideia é trazer para vocês um pouco da experiência com o Chesterton, como viajante e alguém que relata suas viagens. Para quem não sabe, nós estamos na eminência, já estamos aí com nossa campanha de lançamento do O Que Eu Vi na América, certo? Agora, como tem sido costumeiro na Sociedade Chesterton Brasil, este livro virá também com um kit, relacionado a uma série de outras coisas, memorabilia, assim por diante, que acompanham o tema da obra, certo? Que é a viagem de Chesterton à América do Norte. Mas nós já temos um livro de Chesterton sobre uma viagem que ele fez, relato de viagens, tá certo? Que é esse aqui, A Nova Jerusalém, um livro que trata, como não poderia deixar de ser, sobre a viagem de Chesterton à Terra Santa. Tá? Então, a primeira coisa, algumas pessoas estranham, principalmente, e não é só sobre relato de viagem, tá? Algumas pessoas estranham, por exemplo, quando Chesterton pega uma biografia. A biografia de Chesterton, ela não vai ser, como querem alguns, uma sucessão de acontecimentos da vida da pessoa, por exemplo. Então, assim, nem mesmo uma sucessão de acontecimentos bem escritos. A gente já viu que tem biógrafos que às vezes são menos empolgantes, outros são mais empolgantes, Isso tem a ver também um pouco com o quanto eu estou preocupado em ser rigoroso. Tem pessoas que querem deixar biografia documento, ou seja, aquela biografia que o cara escreveu, o cara quer deixar muito bem fundamentado, de onde é que ele tirou aquela informação, aí ele vai à citação, ele está mais preocupado com isso, do que com envolver o leitor numa narrativa e assim por diante. Já outros autores estão preocupados especialmente com isso, que a obra deles é inconsistente do ponto de vista da pesquisa, não necessariamente. Não é que não vai contar com notas de rodapé, não é que não vai contar com bibliografia, mas você vê que o cara está preocupado em te envolver numa narrativa, te apresentar uma vida, uma história de vida como algo interessante. Tá? Chesterton, ele nem está tão preocupado com a questão de ser exaustivamente referencial, ou seja, não, toda hora está dizendo do dia que tirou, do documento onde conseguiu aquela informação, a partir do relato de quem, ele não está preocupado com isso. Ao mesmo tempo, ele não está preocupado com meramente trazer uma narrativa do que aconteceu ou não aconteceu com alguém, em algum momento. Ele está preocupado, sobretudo, em entender qual é a verdade acerca daquele fenômeno, seja o fenômeno de uma vida, seja o fenômeno de uma viagem ou de um lugar que ele viu nessa viagem, certo? Ou seja, existe uma coisa chamada Palestina, existe uma coisa chamada Terra Santa, e o que Chesterton vai trabalhar ao longo dos capítulos desse livro é o que significa o que ele vê nessa Terra Santa. E a mesma coisa vai acontecer em grande parte com o que eu vi na América. O que significa o que eu vi? A gente percebe que tem muitas pessoas que não têm minimamente ou muito pouco têm a indagação filosófica na sua cabeça. Tá? Não é que essa indagação não exista nunca, mas em algumas vezes, alguns formatos de relato, a pessoa opta por não trazer isso para a jogada. Tipo, então vamos fazer uma super reflexão sobre o sentido dessa instituição, dessa relação social, ou desse acontecimento, Muitas pessoas, não, olha, tem isso, as pessoas lá dessa forma se relacionam, aconteceu tal e tal coisa na história desse país que foi muito importante, relata, talvez diga um pouquinho qual é a impressão sobre aquilo, mas vida que segue. Tá? Nenhuma crítica a esse tipo de relato, mas é um relato que pode deixar sempre muitos pontos de interrogação. Sobretudo se você acha interessante o ponto de vista da pessoa, você talvez queira saber as opiniões dela sobre aquilo, e assim por diante. Tá? Então é isso. Aqui no Nova Jerusalém, nós temos Chesterton, muitas vezes aproveitando todas as oportunidades que ele tem para falar como nós podemos, de alguma forma, com aquela experiência que ele relata, atingir um novo campo, um novo lugar da verdade, certo? Então também isso acontece com o que ele viu na América, também vai acontecer com qualquer outra coisa que Chesterton meta a mão, tá? E inclusive na sua literatura, como a gente já vem comentando há algum tempo. Chesterton vai, além de querer entreter, além de querer entregar
né, uma boa peça de entretenimento ou de arte propriamente também, né, como literatura, ele também está preocupado, certo, em expor sobre, através dessa narrativa, a sua cosmovisão, em algum aspecto dela ou alguns aspectos. Né? Então o capítulo que eu escolhi para a gente conversar um pouquinho sobre isso é o capítulo, está na página 191 da nossa edição, na verdade da página, isso, 191, que é o capítulo 9, a batalha contra o dragão, certo? Ou seja, para quem sabe, vocês já devem saber, essa região, claro, Chesterton está indo para a Terra Santa, mas é evidente que todas as outras localidades ali próximas são também de seu interesse. Afinal de contas, todas essas localidades nas proximidades da Palestina, em algum grau, estiveram em envolvimento naquilo que nós chamamos as cruzadas, tá? Então, Chesterton vai começar assim. Já mencionei a cidade de Lida, ou Lud, como o lendário local do nascimento de São Jorge e base de um acampamento às margens do deserto, de onde por acaso vislumbrei pela primeira vez os campos coloridos da Palestina, semelhante aos campos do paraíso. Sendo um acampamento de soldados, parece um lugar apropriado para o santo. E de fato pode-se dizer que o nome ressoou em toda aquela terra, que seu nome ressoou em toda aquela terra vermelha e vazia, como um escudo de cobre ou de bronze. Seu nome não foi pronunciado apenas nas invocações dos cristãos. Uma curiosa hospitalidade imaginativa do espírito muçulmano e um certo entusiasmo inocente e imitativo dos fiéis dessa religião o induziram a aceitar uma espécie de mitologia cristã, transformando São Jorge num herói abstrato. Conta-se que, nestas mesmas areias, Ricardo Coração de Leão invocou o santo soldado para que este abençoasse o fronte inglês e enfeitou os estandartes ingleses com sua cruz. Parênteses, para quem não sabe, muitos de vocês conhecem como bandeira da Inglaterra aquilo que na verdade é a bandeira do Reino Unido. Né? O que é o Reino Unido, Rodrigo? Reino Unido é o nome dessa unidade nacional, né, que a gente poderia chamar assim, unidade de Estado, que junta, né, todas aquelas nações que são parte da ilha da Grã-Bretanha, saber Escócia, País de Gales e Inglaterra, e uma porção da Irlanda do Norte, que daí é... a Irlanda do Norte, que é os meus assessores, aqui a minha produção está me... Como porção da Irlanda do Norte, Rodrigo? Uma porção da ilha da Irlanda, que é a Irlanda do Norte, tá? Que é também o antigo reino, ou né, a antiga condado ali, ou melhor, a gente pode chamar aquilo ali do Ulster, a província do Ulster, né? Então, Irlanda do Norte. Então, o nome inteiro da coisa é Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Resumir, Reino Unido. Então, é certo falar Grã-Bretanha para falar do país? Não, é certo falar Grã-Bretanha para falar da ilha, tá? A ilha da Grã-Bretanha e as ilhotas que estão ali por perto, né? As Orkney, as Shetlands, as Hébridas, as Ilhas do Canal, assim por diante. Tá? Agora, o país é Reino Unido. Tá? Quero falar, não falar todo esse nomão aí, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, falar só Reino Unido. Tá? Como é que aparece a abreviação também em inglês, né? UK, United Kingdom. Tá? Então é isso. E essa bandeira é aquela bandeira que muitos de vocês conhecem, foi levada para frente por grupos de rock, de heavy metal. Não lembro qual era o grupo que volta e meia tinha umas capas de CD com essa... o Iron Maiden, tá aqui também, a minha assessoria me lembra o Iron Maiden, até a caveira aquela com a bandeira assim na mão, né, segurando o Master, a bandeira do Union Jack. Muitas pessoas que eram fãs desse rock inglês acabaram, né, jovens, volta e meia você via assim alguma caracterização de filme. Eu nunca me esqueço, se vocês vão lembrar, o famoso Curtindo a Vida Doidado, né, que é tem o Ferris Bueller, na porta do quarto dele tem essa bandeira do Union Jack, que é aquela, né, com a cruz vermelha, a cruz em X vermelha também e um fundo branco com os contornos, um fundo azul com um contorno branco. Isso não é a bandeira da Inglaterra. A bandeira da Inglaterra é a bandeira dita de São Jorge, que aparece em vários lugares, não só como bandeira da Inglaterra. Para quem conhece de futebol, Barcelona ali tem um campo ali do brasão do Barcelona que é a bandeira de São Jorge. A gente tem vários lugares a bandeira de São Jorge, que é essencialmente o quê? É um fundo branco com uma cruz vermelha no meio. Né? Vamos dizer assim, na horizontal, ou seja, os braços, né, horizontais da cruz são maiores do que os braços, né, verticais, certo? A haste vertical da cruz é menor do que a haste horizontal.
Então essa aí é a bandeira da Inglaterra. Essa bandeira, na verdade, é o símbolo da bandeira de São Jorge. Por que muita gente fala que essa bandeira é de São Jorge? Diz a lenda que ele, ao matar o dragão, teria então no seu escudo, que era originalmente só branco, era só branco o escudo de São Jorge, ele teria traçado a cruz de Cristo usando o sangue do próprio dragão. Tá? Por isso que mas, né, obviamente, isso é tudo uma questão lendária, assim por diante. Ainda que São Jorge não é considerado propriamente pela tradição católica lendário. Às vezes a gente vê umas pessoas falando algo que é equivocado, tá? Ah, não, que São Jorge ter uma época que a igreja quis rejeitar São Jorge, não quis mais São Jorge. Não, o que aconteceu é que durante o pontificado de Paulo VI se procurou fazer uma revisão acerca de quais eram, né, os santos, né, venerados do calendário romano geral e quais deles haviam, né, fundamento historiográfico arqueológico da existência desses santos, tá? Então, de fato, a tradição de veneração de São Jorge é muito antiga, porém não conta com uma documentação ampla acerca dele, tá? Então os relatos são todos muito esparsos. Mas, em vista da larga tradição, né, da larga veneração, se pode crer na historicidade de São Jorge, certo? Pensando que já houve quem me dissesse, tá? Isso é um dado incerto, mas já houve quem me dissesse que só Santa Maria Nossa Senhora tem mais templos no mundo oriental do que São Jorge, tá? Não sei se é o caso, mas com certeza é um santo bastante venerado. Basta lembrar que, por exemplo, a Rússia tem São Jorge como seu padroeiro, a Geórgia é um país inteiro dedicado a São Jorge, e assim por diante mesmo para nós aqui no Ocidente. A devoção a São Jorge é bastante grande, tá? Então isso tudo, certo? Agora, não houve um momento assim que, não, aposentaram São Jorge e restauraram ele de novo depois. Não houve esse momento, tá? Então não é essa devassa toda, não. Certo? Então essa bandeira de São Jorge. A bandeira de São Jorge, ela é a bandeira branca com a cruz vermelha no centro, tá? Mas esse nome, então voltando, né, a história de Ricardo Coração de Leão, que traçou a cruz no escudo, né, o símbolo de São Jorge no escudo dos seus guerreiros, até a gente tem, no fundo, a gente tem essa visão do cruzado. A maioria das pessoas, se eu pedisse para alguém que entende alguma coisa de cruzada, e dissesse assim, mas não entendesse tanto assim, né, mas que entendesse alguma coisa, desenha um cruzado aí para mim. Provavelmente seria o cara com uma cota de malha, e uma espécie, né, de, como a gente pode chamar, um avental, aqueles aventais, né, que vão até mais ou menos abaixo do joelho, então por cima daquilo, e branco, e no meio uma cruz vermelha, tá? Então essa é a visão do cruzado, né, comumente, certo? Mas esse nome está presente não só nos relatos de vitória de Ricardo, mas também nos 12 inimigos, como no relato da grande vitória de Saladino. Então o que Chesterton traz é que São Jorge também é um cara que é envolvido com aquilo que foi considerado um triunfo muçulmano. Naquela disputa violenta e obscura que resultou no desastre de Hattin, no qual o grão-mestre dos templários, o inglês Gerard Beaufort, Gerhard, né? Mas o Gerard, provavelmente, Gerard de Beaufort, né? Então aqui mas Gerard de Beaufort apontou com um heroísmo ensandecido suas poucas lanças contra um exército e foi abatido entre aqueles fanáticos radiantes um guerreiro cristão que com a sua única espada havia provocado tantas mortes que os muçulmanos vitoriosos trataram seu cadáver como algo sobrenatural e o sepultaram com todas as honras, dizendo ser o corpo de São Jorge. Então ele diz que houve nessa batalha, né, esse grande guerreiro cristão, e que os caras consideravam ele uma figura extraordinária ou sobrenatural. Vale a pena lembrar, pessoal, que não é nenhum absurdo pensar que o mundo muçulmano, né, principalmente nesse período, não contava com uma pureza absoluta de crença ou completamente desprovido de superstições. Basta lembrar que Maomé unifica, né, esses grupos na Península da Arábia, né, e que eles estão envolvidos em cultos politeístas, né, dos mais diversos tipos. Tá? Então essa ideia de que existe, né, alguém tocado de uma maneira meio extraordinária, mas isso não existe uma especificação, o que seria esse guerreiro, né, como é que Alá está com ele, isso aí é claro que essa mentalidade não vai querer, né, abarcar tantos detalhes. Mas o propósito do acampamento é bem apropriado para a história desse santo, continua Chesterton. A sua posição pode ser considerada apropriada para a história mais fantástica de São Jorge e o Dragão.
A luta simbólica entre o homem e o monstro pode muito bem acontecer em algum lugar onde a cultura verde dos campos se confronta com a desolação vermelha do deserto. Na verdade, creio que a lenda situa o duelo em outro lugar, mas isso não tem importância aqui, pois faço uso da lenda apenas como lenda ou mesmo como uma conveniente figura de linguagem. Só a utilizei, portanto, para traçar um tipo de quadro capaz de esclarecer uma espécie de paradoxo muito vital para a nossa atitude atual em relação a todas as tradições palestinas, incluindo aquelas até mesmo mais sagradas do que São Jorge. Esse paradoxo já foi mencionado no último capítulo, quando aludia aos espíritos politeístas ou às superstições que acompanhavam o Antigo Testamento, mas é ainda mais pertinente se consideramos as críticas e as apologias em torno do Novo Testamento. E o paradoxo é o de que nunca achamos nossa própria religião tão certa como quando descobrimos que estamos errados sobre ela. Quero dizer que, no final, somos convencidos não pelas evidências que estamos procurando, mas por aquelas que não estamos procurando. Convencemos-nos quando chegamos a uma confirmação quase tão imprevista quanto uma refutação. É, aliás, o mesmo que ocorre com a telegrafia sem fio ou a telepatia sem palavras dos beduínos. Um truque sobrenatural numa tribo obscura, vagando por lugares áridos, não é o tipo de sobrenaturalismo que esperaríamos encontrar, mas é apenas aquilo que encontramos. Estas rochas do deserto, semelhantes a ossos de um gigante enterrado, não parecem despontar onde deveriam. E, no entanto, sobressaem-se de repente e nos fazem cair sobre elas. Bom, o que Chester está querendo nos colocar aqui, pelo menos segundo a minha leitura, tá bem? Aí fica aquela coisa um pouco assim, eu sempre tentando traduzir para vocês o que Chester está falando. Talvez agora muitos de vocês já tenham entendido perfeitamente o que Chesterton disse, tá? Mas ele fala de uma coisa que eu acho que é o ponto central aqui. No final somos convencidos não pelas evidências que estamos procurando, mas por aquelas que não estamos procurando. Por que Chesterton diz isso? Qual é a grande acusação que vocês vão ver de sujeitos céticos, né? Em vários contextos? Ah, não, o cristianismo propõe amigos imaginários, né? A religião é simplesmente uma invenção do homem. O homem projetou na religião ou em Deus aquilo que ele considera de melhor em si mesmo. Os deuses são meio que a imagem e semelhança do seu povo e assim por diante. Bom, tudo isso pode ser verdadeiro em algum grau, e de fato é verdadeiro acerca de algumas experiências religiosas que nós temos por aí. Mas, de fato, se nós olharmos aquilo que se tornou, né, o judaísmo, ou mesmo o que é o cristianismo, nós vamos perceber que existe uma mudança de paradigma dentro desse grupo que não é comum a todas as populações que estão em volta dos hebreus. Tá? Começar pela ideia de um Deus único, depois disso prosseguindo para outras coisas. Até nós chegarmos propriamente ao cristianismo, tá? Aonde na verdade vai acabar contrariando, né, muitas das intuições mais óbvias do ser humano, né, propondo um caminho que é muito diferente daquilo que os seres humanos normalmente inventariam para si. Tá? Então, vai falar de coisas elogiosamente e propondo elas como caminho necessário para se chegar à felicidade, coisas que não são populares. Abstinência, jejum, uma sólida moralidade sexual, não uma moralidade sexual que deixa, né, a vida matrimonial, né, cheia de preocupações, limites. Não, mas é aquilo, existe uma natureza humana e o sexo está inserido nisso, então existem limites, né, coisas a evitar, coisas que não tem problema, que são lícitas, né, e coisas necessárias, certo? Então essas coisas todas, tá? E aí a gente vai ter, de fato, esse processo, tá? Aonde claramente, toda vez que nós procurarmos, tá, entender do que se trata a nossa religião, qual é a verdade que ela nos diz, e nós formos sinceros, tá? Ou mesmo a filosofia a qual nós indagamos, certo? Vão aparecer coisas que nós não gostaríamos de ter encontrado lá. Mas faz todo sentido que elas estejam lá. E não parece fazer sentido que elas possam ser jogadas pela janela simplesmente porque são desagradáveis, certo? E quando isso acontece, nós percebemos que isso que nós estamos fazendo
não é mais uma mera invenção da nossa cabeça ou algo que vem acomodar as nossas dúvidas, os nossos medos e assim por diante. A gente percebe que existe um para além de nós, né? Existe um a mais e existe, né, talvez, dependendo da circunstância e de quem está se indagando, existe Deus, né, por trás disso tudo, certo? Então, é evidente que uma pessoa que crê em Deus, Deus está por trás, de alguma forma, de tudo que existe. Mas o que eu digo é isso, né? Algumas vezes essa experiência é muito mais intensa, né? Se dirige muito mais à questão de perceber, né, a verdade acerca da divindade, certo? Acerca de Deus e assim por diante. Tá bem? Então é isso que ele está colocando para nós. Olha, quando a gente percebe que nós não inventamos isso aqui, né? E eu não esperava encontrar isso, justamente me vejo surpreendido. É a hora que eu posso de fato ter aquela sensação, no mínimo, ou a percepção, de que a minha experiência religiosa, ou ainda propriamente dentro da chave de crença do Chesterton, que o catolicismo é a religião verdadeira, tá? Porque, olha, porque se eu tivesse que inventar uma religião não ia ser assim, entenderam? Se eu tivesse que dizer quais são os mandamentos, talvez eu não teria colocado esses 10, talvez eu teria colocado mais, talvez eu tivesse colocado 10, mas não exatamente esses que estão aqui. Então a gente percebe que aquilo ali não é algo que nós meramente inventamos, é algo que nós recebemos e algo que muitas vezes, ao contrário do que nós quereríamos, sim, a gente percebe que as coisas se comportam como está colocado ali, certo? Então, esse pensamento. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, especialmente nessa leitura, eu não vou me estender mais, porque minha ideia não é trabalhar o tema, né? Batalha contra o dragão e tudo. Eu coloco aqui diante de vocês essa opção de compra, certo? Temos aí também o box, aqui os nossos auxiliares, aqui o nosso auxiliar. O box está sendo vendido aí ainda, o nosso box de introdução a Chesterton. Sim, isto, yes, estamos aí então com a venda desse produto, qual faz parte de Nova Jerusalém, né? Nova Jerusalém faz parte do nosso box, né? Não faz parte do nosso box? Excelente, excelente. Não faz parte do nosso box, então é aí a oportunidade que você tem de adquiri-lo, tá? Então se você já tem o box, esse não vem no box. Então você pode adquiri-lo para ter então Nova Jerusalém aí com você, que é um excelente relato e que vai trazer para vocês algumas reflexões. Quem está acompanhando hoje a história, né, das coisas que vem acontecendo no Oriente Médio, intifada, conflito Palestina, ou melhor dizendo, conflito Israel e grupos terroristas, e que envolve também estados ali que estão presentes no mundo palestino e no Oriente Médio, assim por diante, certo? Várias coisas que Chesterton medita, reflete, percebe da personalidade dessas populações, certo? Pode ajudar você a entender um pouco melhor esses conflitos que estão acontecendo, assim também como agora o que eu vi na América vai ajudar você a entender melhor certos caminhos, né, que estão nas bases da cultura norte-americana e que, por exemplo, hoje a manutenção deles ou a crise deles tem gerado uma série de acontecimentos que são interessantes para várias pessoas que estão aí, talvez seja o seu caso, acompanhando a política internacional e essas coisas todas. Está bem? Então, eu recomendaria... Rodrigo, você acha que o Chesterton consegue enxergar com uma certa clarividência? Ele consegue enxergar com uma certa percepção do que vai acontecer no futuro, as coisas desde o tempo dele? Bom, eu digo para vocês assim, ó, é uma experiência constante com o Chesterton, de realmente perceber que o Chesterton tem essa capacidade de penetração no futuro a partir das coisas que ele observa no presente. Para vocês perceberem uma coisa, não tem como você passar, por exemplo, por a Taberna Ambulante, que é um dos livros de literatura que nós publicamos dele, e não ver muito da atitude de alguns daqueles personagens, justamente uma atitude muito semelhante à atitude de alguns grupos e governos, por exemplo, da Europa Ocidental na atualidade, certo? E aqui não faço juízo nenhum, tá? Deixo o juízo para vocês. Mas é muito, muito curioso como ele antecipa. Inclusive, na época não havia nenhum especial problema em relação aos choques culturais devidos às imigrações, né, de muçulmanos para a Europa. Não havia nenhuma grande especial dificuldade em relação a isso. Mas calhou, quase coincidentemente, de ele utilizar o exemplo disso, da presença de uma religião muçulmana que acaba sendo instrumentalizada por um governante. E aí vocês vão ter que ver a história, mas muito interessante mesmo, como algumas coisas coincidentemente acabam, né, fazendo sentido e combinando, certo? No contexto atual e na história lá do Taberna Ambulante, está bem? Então é isso, mais uma vez reitero o convite de vocês para se inscreverem no nosso canal.
né, dar o like aqui nesse nosso vídeo, compartilhar com quem vocês sabem que gostam, não deixar de tocar ali no sininho para então ser notificado das novas postagens aqui. E esse convite, a quem sabe você já preparar a sua leitura de o que eu vi na América através do Nova Jerusalém, que é o que Chesterton viu, certo? Lá na Terra Santa. Então vou ficando por aqui e até a próxima.